Isaías capítulo 56. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tenho 40 minutos para pregar aqui. Sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Dia 26, acho que é 26, último domingo. Que dia é o último domingo do mês? 26, teremos aqui batismo e ceia do Senhor, amém? Quem pode dar um glória a Deus? Batismo, 7 pessoas vão se batizar para a glória do Senhor, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, que puder colocar para mim aí, que nem eu abri aqui ainda, Isaías 56, 7, Isaías 56, 7, também eu os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Verso 8. Verso 7, continuidade do verso 7. É que está dividido, né? E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, aleluia. Mateus 21, por favor. Mateus 21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Entrou Jesus no templo, e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito. Jesus citou Isaías 56 aqui. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E vieram ter com ele no templo coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhes: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes que da boca das crianças, dos pequeninos, tiraste o perfeito louvor? Por isso que nós demos uma oportunidade aqui para as crianças estar louvando no culto. É porque das crianças sai o perfeito louvor. Que nós venhamos ensinar nossas crianças a adorar Jesus, amém? Amém? Nós colocamos esse propósito aqui no culto de quinta, no culto de domingo. As crianças virem aqui no altar, elas ainda estão se adaptando, estão vindo aqui, mas eu creio em nome de Jesus que nós vamos vivenciar esse versículo, porque das crianças é que sai o perfeito louvor. Verso 17, esse verso aqui é muito importante. E deixando-os, saiu da cidade para... Quem está aqui, gente? Vamos lá, lê comigo esse versículo aí. Amém, glória a Deus pela palavra. Nós lemos aqui 2 textos. O primeiro texto fala sobre o propósito, a identidade do povo de Deus. A identidade eterna do povo de Deus é ser casa de oração. Você pode declarar isso? A identidade do povo de Deus é ser casa de oração. Essa é a nossa identidade, a nossa essência. Mas nós lemos um texto onde Jesus chegou na casa de oração e ele ficou indignado. Por quê?
a casa de oração não estava cumprindo seu propósito. Jesus chegou naquele lugar que foi consagrado casa de oração, e o lugar que era para cumprir o seu propósito estava completamente distorcido, equivocado, contaminado. As intenções ali não eram mais as mesmas intenções. A casa de oração não estava mais cumprindo o seu propósito. E o texto diz que Jesus fez uma limpeza ali na casa, como nós lemos, virou as mesas, expulsou os cambistas, e Jesus curou ali coxos, ou seja, ele trouxe de novo a essência do que é ser casa de oração. Casa de oração é lugar de cura, amém? Casa de oração é lugar de cura, e lugar onde as crianças são bem-vindas. É por isso que as crianças começaram a cantar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus purificou, trouxe de novo, ou naquele momento despertou eles para que eles entendessem qual é o significado da casa de Deus. Mas os sacerdotes, os religiosos, ficaram indignados. E o que Jesus fez? O verso 17 diz que Jesus saiu dali, da casa de oração, e foi para Betânia. Eu fui em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém para Betânia. A palavra Betânia significa casa de miséria. Quem lembra quem morava em Betânia aqui? Quem lembra quem morava em Betânia aqui? Negão, tenta melhorar o meu microfone aí, deixar mais grave. Quem morava em Betânia? Havia uma família ali em Betânia que tinha uma aliança com Jesus. Havia uma família ali em Betânia que Jesus amava. A família de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus tinha uma conexão profunda com aquela família. A palavra Betânia significa casa de miséria. Betânia era uma aldeia de pessoas humildes. Betânia era um lugar onde pessoas não tinham luxo, pessoas classe C, classe D, e ali havia uma família que Jesus tinha prazer de estar. Sabe que o Senhor quer falar comigo, com você aqui já nessa passagem? O Senhor está procurando os humildes. O Senhor está procurando uma casa, uma igreja que realmente queira a sua presença, queira hospedar a sua presença. Uma igreja que deseja a presença de Deus. Nós queremos ser uma igreja aqui centrada na presença de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós cremos que a presença de Deus, ela é quem dá sentido à nossa vida. Nós cremos que a presença de Deus, ela preenche o anseio mais profundo no nosso coração. Sabe, irmãos, eu acho que o grande problema talvez da igreja dos nossos dias é que nós temos colocado como finalidade, objetivo das nossas vidas outras coisas. Uma das palavras que Jesus declarou sobre ele, pastor Rogério, Jesus disse que ele é o alfa, ele é o início, ele é o fim. Jesus é o primeiro e o último. Quando Jesus diz isso, Jesus está querendo dizer que ele é a finalidade da nossa vida. Ele é o objetivo final das nossas vidas. Ele é o início e ele é a finalidade das nossas vidas. Sabe qual é o problema dos nossos dias? É que nós temos colocado outras coisas como a finalidade da nossa vida. O seu trabalho não é a finalidade da sua vida. Os seus sonhos pessoais não podem ser o objetivo final da sua vida. Nem a sua família é o objetivo final da sua vida. Jesus é o nosso objetivo final. Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Não faça do seu trabalho, dos seus sonhos pessoais, do seu relacionamento, do seu casamento, da sua vida, a finalidade da sua vida, o objetivo final da sua vida. E talvez esse seja o problema da igreja.
Porque nós estamos invertendo, nós usamos Deus para alcançar a finalidade da nossa vida. Quantos vêm na igreja? Deus não é o fim da sua vida, Deus não é o objetivo final, Deus é o meio. Deus não é meio, Jesus não é meio, Jesus é alfa, Jesus é ômega. Ele não é o meio, todas as outras coisas são meios. Todas as outras coisas não podem se colocar no lugar dele. É por isso que a presença dele é o sentido da nossa vida. A presença dele é a razão da nossa existência. É quem preenche a nossa vida. Você sabia que até mesmo aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, até aquele que ainda não reconheceu Ele como Senhor, até aquele que ainda está em trevas, mesmo ele, vivendo longe de Deus, existe um vazio dentro dele, uma crise existencial dentro dele. Ele está em busca do sentido da vida e ele não sabe que ele foi criado para se relacionar com a presença de Deus. Eclesiastes 3:11 vai dizer isso, que Deus plantou dentro do nosso coração um anseio pela eternidade. Então a pessoa, ela está em trevas, a pessoa ainda não teve a experiência de entregar a vida para Jesus, a pessoa não serve a Jesus, mas ela nem sabe que dentro dela existe um vazio, que dentro dela existe um espaço, que dentro dela existe uma crise por propósito, uma crise por sentido, uma crise por satisfação, um vazio em procurar preencher. E aí então a pessoa vai em busca, a pessoa sai em busca e ela vai ouvindo tantas coisas, e alguém chega dizendo: o sentido da sua vida é o prazer. Então a pessoa vai para as drogas, vai para a fama, vai para o sucesso em busca do sentido da vida e não encontra. Aí alguém chega nela e diz assim: para preencher a sua vida você precisa de fama, você precisa de ter sucesso. Então ela vai em busca do sentido da vida, e ela até alcança, como muitos alcançaram. Muitos chegaram no topo, mas estão vazios, vazios de sentido, vazios de propósito, porque só a presença de Deus é o sentido da vida. Só a presença dele pode preencher a nossa vida. Jesus é a fonte de todo prazer. Jesus é a fonte da vida. E nós que já estamos servindo a Jesus, quantos estão servindo a Jesus aqui? Nós já reconhecemos isso, amém? Quem aqui pode dizer João 15:5: sem Jesus eu nada posso fazer? Quem pode declarar isso de todo o seu coração? Sem Jesus eu nada posso fazer. Ele declarou: eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe a palavra fazer aqui? Sabe qual é o significado dela? No texto original, o significado dessa palavra é poieu, que significa produzir, construir, adquirir, prover algo para si mesmo. Ou seja, sem Jesus ninguém consegue produzir nada. Sem Jesus ninguém consegue construir nada. Então, deixa eu te falar aqui, você que está aqui hoje, Jesus é o sentido da sua vida. Jesus é o fim da sua vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo na sua vida precisa cooperar para você chegar até Jesus, porque o restante é tudo meio, é tudo, faz parte da jornada. Faz parte da jornada conquistar, faz parte da jornada casar, faz parte da jornada viver. A vida está aí, é dádiva de Deus, mas
a finalidade da sua vida. Você e eu fomos criados para a presença de Deus. Veja o que o salmista Davi fala no Salmo 37, verso 4. Abra comigo o Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em outra tradução diz assim, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Presta atenção, porque muitos de nós pegamos esse texto e interpretamos ele no seguinte: se eu me alegrar no Senhor, Ele vai ser como a lâmpada do Aladim, e aí Ele vai conceder tudo o que deseja o meu coração. À primeira vista, quando nós lemos, parece que essa é a impressão do texto. Não, se agrade primeiro do Senhor. Então, se você se agradar do Senhor, aí sim Ele vai conceder os desejos do seu coração. Mas essa é uma forma errada de interpretarmos esse texto. O que o salmista Davi está dizendo aqui é: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que significa isso? O que Davi está querendo dizer é que o Senhor é quem preenche o nosso coração. Agrada-te do Senhor, então você será preenchido. Em outro texto, no Salmo 23, ele diz a mesma coisa: o Senhor é o meu pastor, por isso nada eu tenho falta. Por quê? Porque Ele é suficiente. Aleluia, aleluia. Paulo disse a mesma coisa em Efésios capítulo 4. Eu sei passar, Filipenses 4, verso 12. Sei passar por necessidade, sei viver em abundância, sei viver na escassez. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. A presença de Deus é o sentido da nossa vida. A presença de Deus é o anseio mais profundo do nosso coração. Se tinha um homem que amava a presença de Deus, esse homem era Davi. Davi amava a presença de Deus. Vamos ler alguns textos sobre isso. Salmo 27, verso 4. Hoje eu vou começar a falar sobre o coração de Davi, mas eu não vou finalizar, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Davi. Então eu vou ser bem básico aqui, porque eu quero falar sobre o que está acontecendo nos nossos dias agora. Talvez você não está sabendo. Tenho uma notícia ótima para te dar. Quantos gostam de receber boas notícias aqui? Salmo 27, verso 4. Olha o que ele diz. Quem pode ler comigo? Vamos lá? Aleluia. E meditar no seu templo. Meditar no seu templo. Vamos ver outro texto. Salmo 16, verso 11. Olha o coração de Davi. Deus quer que a igreja seja como Davi. Coração de Davi. Olha o coração deste homem. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de
alegria, e à tua direita há eterno prazer. A Bíblia está dizendo que existe um prazer pleno na presença de Deus. Servir a Deus não pode ser um fardo. Servir a Deus não pode ser religiosidade. Servir a Deus não pode ser um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas, um conjunto de coisas onde nós somos sufocados, onde parece que estar servindo a Deus é um peso. Não. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Ele quer trocar o fardo pesado, e Ele diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus há delícias perpétuas, prazer eterno. Aleluia. Mais um texto de Davi. Vou ler 3 textos de Davi, e aí a gente, Salmo 26 verso 6, aí a gente muda o assunto. Salmo 26 versos 6 e 7. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim que me aproximo do altar do Senhor. Verso 7. Para entoar louvor em alta voz e proclamar as tuas maravilhas. Verso 8. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside. Louvado seja Deus. Davi amava a presença de Deus. Salmo 42 verso 1. Salmo 42 verso 1. Como suspira as correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: ó Deus, onde está? Aleluia. Salmo 63 verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Meu Deus, olha o verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e gordura farta-te a minha alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louva, e no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo um homem obcecado pela presença de Deus. Nós estamos vendo um homem que, tanto de dia como de noite, o alvo da vida dele era a presença de Deus. O objetivo da vida de Davi era contemplar a face de Deus. E quando a Bíblia fala de gordura, como diz aqui o verso 4, falando de gordura, fala de prazer. Gordura fala de prazer, de abundância. E ele comparava isso em estar na presença de Deus. Davi amava o lugar da presença de Deus. E aí eu volto para o texto de Jesus. O que fez Jesus sair da casa
da casa de oração e ir lá para uma aldeia humilde. O que fez Jesus deixar de estar no templo em Jerusalém, o lugar mais sagrado do mundo, Sião, o lugar que foi escolhido e que Deus colocou o seu nome ali? A Bíblia diz que Jesus saiu dali e ele foi para onde? Para Betânia. Por que ele foi para Betânia? Porque havia ali uma família que amava a presença de Jesus. Amava a presença de Jesus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Porque quanto ao Senhor, os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Os olhos de Deus estão passando sobre a terra, para que Ele se mostre forte àqueles cujo coração é íntegro com Ele. A Bíblia está dizendo que Deus está passeando sobre a terra, e Ele está procurando a casa de Betânia. Ele está procurando lugares que desejam não só usar Ele como meio para alcançar o seu objetivo, como muitas igrejas no Brasil estão fazendo. Templos lotados de pessoas usando Deus como meio, apenas para alcançar o seu objetivo. Não, Jesus está procurando lugares onde Ele é o seu objetivo, onde a presença dEle é a razão da sua vida. Ele sabia que lá em Betânia havia uma família que desejava que Ele estivesse com eles. Há uma semana atrás, quarta-feira passada, numa faculdade, numa universidade lá nos Estados Unidos, na cidade de Kentucky, se eu não me engano é assim que pronuncia, a Universidade de Asbury, uma universidade de tradição cristã, e ali tem um seminário, uma faculdade que tem várias disciplinas, mas tem um seminário teológico ali. E é uma faculdade de tradição metodista, uma cidade bem pequenininha, uma cidade rural. E 3 vezes por semana, nessa faculdade, existe uma capela lá. E nessa capela, 3 vezes por semana, os alunos, eles se reúnem para fazer um culto. Eu fiz faculdade de teologia, e nós tínhamos isso, 2 vezes na semana. Não tinha aula, era um culto. Era um momento onde nós meditávamos na palavra de Deus, orávamos. E assim como diversas faculdades têm esse hábito, 3 vezes ali na faculdade de Asbury, na universidade lá nos Estados Unidos, 3 vezes que eles se reúnem na semana para cultuar, para fazer o seu culto. Só que quarta-feira passada, nesse mesmo dia, dia 8, estava acontecendo nos Estados Unidos um outro evento, que é o evento do ano, que é o Super Bowl, que é o campeonato de futebol americano. Quem gosta de futebol americano aqui? Quem gosta de futebol brasileiro aqui? Prefiro futebol brasileiro. Mas é o campeonato do ano, é a festividade do ano. Os olhos dos Estados Unidos estavam voltados para este lugar. E na final desse campeonato, inclusive um dos caras que estava na final, não sei se você viu essa notícia, ele sofreu um acidente no próprio jogo, no próprio campeonato, e um dos atletas orou por ele, e ele foi curado. Quem viu isso? Quem lembra desse fato? Saiu até nas mídias lá,
sobre esse fato. Na final desse campeonato, estava tendo uma apresentação de uma artista chamada Rihanna. Não sei se tem alguém que curte essa artista aqui, mas nesse dia ela estava fazendo uma apresentação. É a final, a apresentação do ano. A apresentação dela foi cheia de ocultismo. Ela fez um culto a Satanás. Ela convidou Satanás. E agora em abril, lá nos Estados Unidos, vai ser inaugurado a maior igreja satânica do mundo. Agora em abril vai ser inaugurado lá nos Estados Unidos. Olha que interessante. Enquanto que os olhos do povo estavam voltados para esse evento, enquanto que lá estava sendo levantado um altar a Satanás, 30 jovens, quem está me ouvindo aqui? 30 jovens estavam reunidos na faculdade, orando. Na realidade eles ouviram a palavra, e a palavra foi Romanos 12:2, que fala: não se conformar com o mundo. O pastor terminou o culto, deu a bênção apostólica, e os jovens continuaram, 30 jovens, continuaram cultuando. Isso aconteceu dia 8 de fevereiro, quarta-feira passada. Hoje é dia? Pois é, meus irmãos, esse culto começou quarta-feira e ainda não acabou. Eles começaram a cultuar, louvar, orar, confissão de pecado. Depois as igrejas locais, a própria faculdade, todo mundo começou a entrar lá. E até agora o culto não acabou. Os pastores, como o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, pastor Ângelo Basso. O pastor Ângelo Basso é um pastor que eu gosto muito. Ele já está lá também. Ele foi para lá. Meu primo, o pastor Gesiel. Quem conhece o Gesiel, meu primo, pregou aqui. Ele mora a 4 horas de lá, ele foi para lá. E sabe o que eles estão falando? Sabe qual é os testemunhos que eles estão dando? Alguns de vocês já devem ter visto as imagens aí nas redes sociais. Alguém viu aqui? Quem está no Brasil aqui? Quem tá as imagens do que está acontecendo lá? Já é consciência coletiva de que começou um avivamento naquele lugar. Começou um avivamento naquele lugar. Já são mais de 200 horas. Pessoas, e não é um avivamento, não é um culto onde existe um líder com microfone insistindo, não. 30 jovens começaram esse movimento de oração, adoração. André Aquino, que é um ministro de louvor do Brasil, ele estava a 2 horas da cidade e ele foi lá. Você pode entrar no Instagram dele e você vai ver ele falando que ele está impactado. Existe ali uma consciência coletiva de que a presença de Deus está naquele lugar. Lembra daquilo que nós falamos aqui sobre a diferença da presença, onipresença de Deus e a presença manifesta? Quem lembra disso? Existe a presença, onipresença de Deus que está em todos os lugares, mas existe a presença manifesta. Quando Deus escolhe um lugar e Ele vem com a sua presença. Isso é chamado de avivamento. E eu estou muito impactado com isso, porque já tem mais de uns 8 meses que eu estou falando sobre isso, que nós precisamos construir esse lugar para a presença de Deus. Eu estou muito impactado porque isso já é um foco, já é uma resposta de Deus, que Ele deseja derramar da sua presença, que não é algo subjetivo, algo só interno, onde um irmão só, ou uma pessoa, ou uma irmã sente, não, é algo real, porque a presença de Deus é algo real. Existe ali uma consciência coletiva,
todos estão testemunhando sobre o mover de Deus, sobre uma graça de Deus naquele lugar. Existe uma fila de pessoas para entrar naquele lugar. E detalhe, não tem painel de LED, não tem nenhum artista gospel lá. 30 jovens se dispuseram a buscar a presença de Deus. E o resultado desse avivamento, nós vamos ver o resultado do que está acontecendo ali. A história vai mostrar, porque não é a primeira vez que isso acontece. Avivamentos já aconteceram em outros momentos da história. No país de Gales, 1904, Evan Robert, um jovem, se dispôs a buscar a Deus. A presença manifesta de Deus veio sobre todo o país. 100.000 pessoas se converteram. 100.000 pessoas é a população de todo o país de Gales. Aconteceu outro, consequentemente a esse já, William Seymour, 1906, depois que eles experimentaram no país de Gales, lá na Rua Azusa. Quem já assistiu aqui o espetáculo da Companhia de Teatro Giovanni Si Azusa aqui? Quem já assistiu? Quem não assistiu, você pode assistir agora, porque vai ter algumas sessões. Você não sabe, existe um teatro no centro de São Paulo lá, uma equipe de teatro que faz apresentações maravilhosas, e eles fazem uma apresentação sobre a Rua Azusa, sobre o que aconteceu na Rua Azusa. Avivamentos já aconteceram em outros momentos da história. Nessa mesma universidade, em 1970, aconteceu também um derramar do Espírito Santo. E agora, depois de 52 anos, 53 anos, mais uma vez, Deus está se movendo. Deus está manifestando da sua presença. Porque esse é o desejo de Deus. Ele quer se manifestar a nós. Agora a pergunta é se nós queremos de fato a presença de Deus. Se nós queremos de fato experimentar um poderoso avivamento. Eu quero dizer para os irmãos que avivamento não é uma opção. Avivamento é uma necessidade para a igreja. O Brasil precisa de um avivamento. Os líderes da igreja brasileira, todos estão muitos anos falando sobre a necessidade de um avivamento. E por que precisa de um avivamento? O avivamento ele vem para trazer vida, para colocar as coisas no seu devido lugar, para nos levar de novo para a presença de Deus. Quando uma igreja começa a flertar com o mundo, quando não há mais desejo no culto, quando não há mais oração, quando não há mais devoção, quando as pessoas não colocam a presença de Deus como centro, há necessidade de um avivamento. Há necessidade de um derramar do Espírito Santo. E é isso que Deus vai fazer agora nos últimos dias. O que está acontecendo lá nessa universidade é uma esperança para a igreja, para as nações. Deus deseja derramar avivamento e Ele vai derramar avivamento. Mas Ele só vai derramar avivamento desde onde existe pessoas que estão construindo um lugar para a sua presença. Duas coisas vão acontecer nos últimos dias, e essa semana foi um reflexo disso. Essas 2 semanas, grandes tragédias, como aconteceu na Turquia, já é considerada a tragédia do século. Mais de 41.000 pessoas morreram, mais de 70.000 pessoas desabrigadas. Um terremoto que aconteceu na Turquia, uma grande tragédia. Consequentemente, muita apologia
a carne, muita gente se entregando a prazeres, muita gente vivendo os seus próprios desejos. Nós estamos hoje às vésperas da maior festa da carne do mundo, onde o Brasil vai sediar. E depois de 2 anos sem um carnaval, está todo mundo obcecado por essa semana. Demônios vão ser liberados para agir no Brasil essa semana. Muitas pessoas vão se afastar de Jesus. Muitas pessoas vão se esfriar na fé. Muitas pessoas vão dar lugar a outras doutrinas e ensinos. Essa é uma realidade dos últimos dias. Tragédias, promiscuidade, aumento da corrupção, aumento da iniquidade, desvios. Essa é uma realidade, é uma perspectiva sobre os últimos dias. Divisão política, crise econômica, crise moral, essa é uma realidade. Mas existe uma outra realidade que vai acontecer nos últimos dias. É um poderoso despertar, um poderoso derramar do Espírito Santo sobre uma igreja que deseja se santificar. Aleluia. E aí, o que fica para nós é que lado nós vamos escolher, que lado nós vamos ficar. Porque não dá para ficar em cima do muro, não dá para flertar. Nós precisamos decidir se vamos nos santificar ou se vamos nos sujar. Nós devemos decidir se vamos realmente viver e construir e fazer da presença de Deus o centro da nossa vida, e amar e viver uma vida de devoção a Deus, viver uma vida de busca de santidade e levar a sério. Nós temos que decidir se vamos buscar a presença de Deus, se vamos hospedar a presença de Deus, ou se nós vamos flertar com o outro lado, ou se nós vamos nos deixar levar para o outro lado. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é isso que vemos: 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, tolas e sábias. O que vemos nas Escrituras são joio e trigo, luz e trevas, caminho largo, caminho estreito, porta larga, porta estreita. Qual é o lado que você vai escolher? Qual é o lado que nós vamos ficar? Deixa eu dizer algo para você. Tem muitas coisas que são lícitas nós fazermos, muitas coisas são lícitas, não é pecado, mas chegou o momento de nós selecionarmos, porque muitas coisas são lícitas, mas não são convenientes àquele que deseja hospedar a presença de Deus. Muitas coisas serão lícitas, muitas coisas serão normais, serem feitas, mas nós que queremos hospedar a presença de Deus, teremos que selecionar lugares onde nós vamos, comportamentos, nós vamos ter que fazer escolhas na nossa vida. Porque o que está acontecendo, a perspectiva que eu estou dando para você é uma perspectiva profética, de algo que vai acontecer. Já estamos vivenciando isso, e nós precisamos levar a sério a presença de Deus. Nós precisamos levar a sério. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero estar comprometido com o avivamento. Eu quero sediar, eu quero hospedar a presença de Deus. Eu não quero só ouvir que algo está acontecendo lá em Asbury, que está acontecendo lá não, eu quero experimentar a presença de Deus sobre a nossa vida. Eu quero que a nossa igreja local seja um lugar onde não só teremos visitações de Deus, mas onde Jesus virá com a sua presença. Aleluia. Mas para isso nós precisamos fazer escolhas. Para isso nós precisaremos selecionar. Para isso nós precisaremos levar a sério uma vida de devoção.
Tenho falado sobre vida de devoção aqui já há mais de meses. Levar a sério oração, levar a sério leitura da palavra diária, levar a sério se trancar no lugar secreto. Nós vamos precisar levar a sério santidade, levar a sério a santidade. Tem roupas que é até lícito você usar, mas não te convém usar. Tem brincadeiras que é até lícito você fazer, mas não te convém fazer. Tem lugares que é até lícito você ir, mas não te convém estar ali. Tem comportamento que é até lícito você fazer, mas não é conveniente para aquele que quer hospedar a presença de Deus. Tem fotos nas redes sociais que até são lícitas para você postar, mas não combina com aquele que quer hospedar a presença de Deus. Quantos estão ouvindo essa palavra aqui, irmãos? Tem comportamentos que é lícito você fazer, mas não convém. Não convém para aquele que deseja, para aquele que tem a presença de Deus como finalidade da sua vida, como objetivo central da sua vida. Tem sonhos que é lícito, são sonhos que são lícitos, mas não convém para aquele que tem a presença de Deus como centralidade da sua vida. Eu quero experimentar um avivamento. Eu quero me comprometer com o avivamento. Eu quero que os meus filhos experimentem da presença de Deus. Eu quero que a minha geração também possa hospedar a presença de Deus. E uma das coisas que Deus falou comigo, quem sou eu? Um simples pastor falando aqui. Mas uma das coisas que Deus mostrou para mim a respeito desse avivamento é que a igreja do Brasil tem que parar de querer promover homens, placas. A igreja do Brasil tem que parar de buscar reconhecimento. A igreja do Brasil tem que parar de fazer das estruturas a finalidade. A igreja do Brasil precisa se humilhar, se esvaziar, assim como aqueles 30 jovens que estão marcando a sua geração. 30 jovens, eu não conheço o nome de nenhum deles, não escreveram livros, não tem visualizações nas redes sociais, mas são jovens que querem a presença de Deus, e mostrou para nós no Brasil que não precisa de LED, que não precisa de promover nome, de denominação, só precisa de corações quebrantados, corações contritos, corações que querem a presença de Deus. Deus não quer multidão, Deus quer pessoas disponíveis, pessoas disponíveis. Pensa comigo, você acha que Deus, se fosse eu no lugar do Senhor, você acha que eu ia derramar da minha presença sobre um lugar para promover homens? Pensa comigo. Para promover ídolos, como existe vários ídolos no Brasil, vários ídolos onde nós nos dobramos diante deles, pessoas que são homens de Deus, mas que são apenas instrumentos, e nós fazemos dessas pessoas um grande popstar, uma grande personalidade. Deus não vai promover igreja nenhuma, enquanto nós aqui, tabernáculo, se nós queremos a presença de Deus só para promover, Deus não vai derramar a presença. Deus não tem compromisso em promover homens, Deus não tem compromisso em promover igrejas. É por isso que sempre nós estamos falando sobre orar por unidade. Deus quer unidade na igreja do Brasil. As igrejas locais fecharam as suas portas e todas estão lá na universidade, adorando a Deus, louvando a Deus. Para que o avivamento aconteça, tem que ter muita confissão de pecado. Nós temos que orar todo dia pedindo: Deus, as minhas intenções, porque as nossas intenções, elas são
contaminadas. As nossas intenções, elas são diluídas, elas estão misturadas. Não há uma essência. Muitas coisas que nós fazemos não tem uma essência de fato em glorificar Deus. Tem outras. Nós somos miseráveis. Na nossa mente, na minha mente, passa pensamentos que não condiz com o servo de Deus. Eu julgo as pessoas. Eu me sinto superior às pessoas. Eu olho as pessoas e eu começo a apontar dedo. Eu me acho muitas vezes no direito de dizer que eu sou mais abençoado do que o fulano de tal, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ou seja, são intenções contaminadas. É por isso que todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Uma das coisas que está acontecendo lá é confissão de pecado. Pessoas estão confessando seus pecados, confessando as suas misérias diante de Deus, confessando as suas iniquidades diante de Deus. Iniquidade diante de Deus. Termino agora dizendo para os irmãos: eu reconheço que sem Jesus eu não posso produzir nada, construir nada. João 15:5, sem Ele eu nada posso fazer. Fique de pé. Aleluia. Aconselho você a dar uma estudada sobre o que está acontecendo lá, para que isso possa inspirar você, para que você veja que Deus está agindo nos nossos dias. Não é algo que aconteceu na década de 90, é algo que está acontecendo agora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está dando um sinal para nós. Ele está mostrando para nós que é possível. Nós aqui, essa igreja aqui, esse grupo de irmãos que estão aqui, é possível nós hospedarmos a presença de Deus aqui. Hospedarmos a presença de Deus aqui. É possível. É possível. Deus deseja isso. Deus deseja derramar da sua presença. Feche seus olhos. Pai, nós queremos ser a casa de Betânia. Assim como na plenitude dos tempos, no momento em que Maria estava para dar à luz, quando chegou na cidade de Belém, não havia lugar, Senhor. Mas o Senhor escolheu um lugar humilde, para mostrar que não é aparência. O Senhor não está em busca de aparência. O Senhor não se impressiona com as roupas que estamos vestindo hoje. O Senhor não se impressiona com a estrutura de um lugar. Tantas estruturas, tantos lugares tão lindos, e o Senhor escolheu uma universidade. Ó Deus, encontre aqui, Jesus. Encontre aqui, Jesus. Nós queremos ser a casa de Betânia. Nós queremos ser esse lugar, Senhor, onde a sua presença irá se manifestar. Faz em nós também, Senhor. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor está para fazer. Faz em nós também, Espírito Santo. Derrame sobre nós também. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos experimentar, nós queremos hospedar, nós queremos ter uma comunhão plena com a sua presença. Ah, Deus, para isso eu sei que há necessidade de muitas renúncias. Mas não porque o Senhor deseja o nosso mal. Não porque o Senhor não deseja nos abençoar, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar.
mas o Senhor não quer que nós venhamos trocar a bênção pelo abençoador. Pai, nós não queremos fazer do Senhor o meio, o objeto, Senhor, onde nós vamos usar para chegar no nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o meu alvo. Tu és a razão da minha vida. Feche os seus olhos. Tu és a razão da minha vida, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Ah, Deus, eu sei, Pai. Temos muito a melhorar. Temos muito a mudar, Senhor. Mas obrigado. Obrigado porque o Seu Espírito fala. O Seu Espírito convence. O Teu Espírito nos guia, Senhor. Deus, eu quero me comprometer com esse avivamento. Eu quero me comprometer, Senhor, e ser uma igreja centrada na Tua presença. Nós queremos promover só um nome aqui neste lugar, o Teu nome, Jesus. O Teu nome. Só o Teu nome aparecer aqui. Nenhum outro nome aparecer, só o Teu nome. Deus, nós não queremos personalidades aqui. Nós não queremos pessoas para brilhar aqui. Só o Senhor deve brilhar aqui. Só o Senhor deve brilhar aqui. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, Tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo